Bem-vindos a essa live, que não é bem uma live, né? Porque eu tô gravando ela. O que acontece? Nesse momento, quarta-feira, meio-dia, eu estou em São Paulo, em um evento. Então eu preciso gravar essa aula para não falhar com o meu compromisso de ter aula todas as quartas-feiras ao meio-dia. E isso não vai impedir de eu aqui fazer a live, como eu prometi semana passada, de como analisar tráfego pago para vender mais low ticket. Então, tanto se você for um infoprodutor ou se você for alguém que é estrategista e precisa entender mais do tráfego pago para vender mais, low ticket principalmente, se for perpétuo também serve, tá? Mas principalmente low ticket, assiste essa aula. Você vai ter um pouco mais de noção do que cobrar, muitas vezes, do seu gestor de tráfego, do que ele precisa analisar, tá? Logo de começo aqui, já vamos para o nosso tradicional pedidos, né? Porque toda pessoa que produz vídeo no YouTube, ela é um pouco pedinte. Eu também sou. Então, curte o vídeo aí. Eu, infelizmente, não vou estar conseguindo interagir com os comentários, que nem foi semana passada. Mas se você quiser mandar os comentários, eu vou estar, onde eu estiver agora, nesse horário ao meio-dia, eu vou estar assistindo essa live, essa transmissão dessa live ao vivo. E eu posso te responder via os comentários se eu conseguir por ali, ou ele até, talvez a sua dúvida, vire tema de uma próxima live ou um próximo vídeo aqui no canal. Então manda aí o seu curtida, inscreve no canal se não está inscrito ainda e vamos começar aqui. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é o que foi responsável de um cliente nosso no nicho de relacionamento. Ele faturou, e aí aqui são dados para um mês, tá? Ele faturou R$ 175.000 com um investimento de 90 mil no mês. Tá? Então aí você tem um bom cash, né, de lucro. Então isso foi o que ele ganhou, isso aqui foi o que ele investiu, tá? Em um mês. Outro cliente nosso, e aí no nicho de educação infantil, ele investiu, vou começar pelo investiu. Eu anotei para não esquecer. Ele investiu 70 mil, tá? E desses 70 mil, ele teve um retorno de 161 mil. Então, isso são coisas possíveis de serem feitas. A gente não fez uma única vez. Tem outros resultados também de outros clientes expressivos e outros nem tão expressivos assim, mas que faz bastante sentido em relação ao retorno de dinheiro que eles recebem, tá? Aqui a gente tem um case de retorno dobrado, né? 70 para 161. Mas é possível fazer. O que você precisa fazer a partir daqui é analisar o que a gente fez aqui junto. O que esses dois clientes eles têm em comum, tá? E aí eu não estou falando aqui de fazer um esforço gigantesco para lançamento, e sim perpétuo. Esses dois clientes aqui, o primeiro ponto em comum é quem fez o tráfego deles. Então, essa pessoa que fez o tráfego deles foi a nossa equipe. Então, esse é um primeiro ponto em comum. Coincidência ou não, é um ponto em comum. E antes eles não conseguiam fazer isso com outras empresas, outras agências de tráfego. Parece que alguém revelou para eles o que era o segredo. E você vai conseguir revelar também se assistir essa aula aqui, tá? Segundo, os dois, a gente conseguiu facilitar a venda de low ticket deles. Então, eles vendiam produtos aqui de 57, 67, 97 até 147, tá? Esse daqui que dobrou, ele tinha apenas um produto no perpétuo e tinha ações de lançamento, tá? As ações de lançamento não eram desse mesmo produto, tá? E aqui as ações de lançamento não estão inclusas em nenhum desses dois valores. Isso aqui é realmente só perpétuo. Só que a gente tem que ser claro aqui que isso aumenta a base também, né? Ter lançamento, você aumenta a base de pessoas que te seguem e com isso você consegue vender perpétuo. Mas não é isso que a gente atribui muitas vezes às vendas. E nas análises que você vai ver aqui, você vai entender que eu só analiso as vendas que vieram dos anúncios. Tá? Não analisei aqui as vendas orgânicas em si. E em relação ao primeiro aqui, esse sim. Esse aqui sim, ele era só perpétuo. Só que ele tinha vários perpétuos, ele tinha vários produtos. Então esse aqui tinha vários low tickets. Deve ficar lá em cima na tela para vocês, eu vou puxar. Esse aqui tinha vários low tickets. E esse aqui tem um low ticket que a gente aprimorou ele.
tá? E teve outro, ele criou outros low tickets desse segundo cliente aqui, mas a gente não conseguiu dar tração por um problema de funil, tá? Então a gente não conseguiu chegar à oferta em que fazia sentido ele ser um low ticket. Se não fosse esse cliente aqui ter esse low ticket, que a gente consegue fazer um ROAS 2, acima de 2, possivelmente a gente ia pegar outro low ticket dele e a gente ia ter ali um ROAS de 1.5, 1.6 numa escala menor. Mas a gente poderia fazer isso também com essa análise aqui. Só que o que acontece? A gente conseguiu, através do tráfego, encontrar os problemas e aquele produto ele tinha mercado. E aí nisso a gente consegue fazer vender. Tá? Então tome cuidado também com isso. Ao analisar o tráfego, vocês vão perceber e vocês vão começar a entender se tem ou não mercado, se é válido ou não vender aquele produto. Tá? Nesses dois clientes, a gente analisa inteiramente o funil de tráfego deles, ponta a ponta, desde o começo até o fim. E é isso que eu preciso te mostrar aqui. E se você for infoprodutor, que já investe em tráfego e quer entender o que vai separar, quem vai faturar desse jeito aqui, tá? Com esses investimentos, de quem só vai queimar o dinheiro no tráfego, começa se inscrevendo no canal, começa clicando nesse like aí, compartilha esse vídeo aqui, talvez com algum gestor ou algum estrategista que ele precisa ver. Nossa, não sou eu que vou tocar isso. Envia para essa pessoa poder ter essa noção, tá? Você está ajudando essa pessoa a aprender um pouco mais. Eu aprendo todo dia, essa pessoa também deve aprender todo dia. Show? Bora lá então. Vamos começar aqui. Eu vou desenhar para você o funil completo. Para você, você não vai ter nenhum spoiler nessa aula. Tá? Ela é uma aula mega facilitadora do seu negócio. Você enxergar realmente onde é que o negócio não está rodando, não está fluindo. E aí vamos aos meus maravilhosos desenhos. Tá, vamos começar aqui em cima, ó. Impressões. Tudo vai começar sempre em impressões. Dificilmente você vai fazer alguma análise que não seja de impressões desde o começo, tá? Depois a gente vai ir para alcance. Depois de alcance, a gente vai para clique. Gente, eu tô vendo algumas pessoas vendendo low ticket com formulário nativo. E eu tô tendo um pouco de ainda problema de conseguir fazer as pessoas entenderem que talvez não seja a melhor solução, tá? Via formulário nativo. Eu não sei quem tá mostrando isso no mercado, mas já tô me deparando com algumas pessoas dizendo, fulaninho tá fazendo tal isso. E é pro formulário nativo. Não aconselho ainda a fazer isso, porque eu não tô vendo ninguém realmente ganhando dinheiro com o formulário nativo para vender low ticket. Estou falando de low ticket. Tá, então aqui, essa análise, esse funil de ponta a ponta, eu vou te mostrar o que funciona pra gente, o que a gente faz no dia a dia, não é algo que eu estou tirando debaixo do meu braço e dizendo, faça isso. Eu estou te dizendo o que é a nossa linha que a gente analisa de ponta a ponta, todas as métricas, todos os resultados que a gente precisa procurar em cada etapa para identificar onde é que está o problema e o que vende. Tem gente fazendo diferente. E aí eu só quero te deixar claro que eu não consegui ver ninguém validando essa maneira diferente de ser feito. E por isso eu não te mostro ela. Entendeu? E aí é isso que eu preciso focar aqui no que a gente faz de verdade e faz sentido, que é ter uma página de vendas. Tá, aí a próxima etapa. Aí depois aqui a gente vai para um checkout. E finalmente, depois do checkout, a gente chega na compra. Tá? Então, vamos marcar com estrelinhas aqui, ó. Cada uma dessas etapas. Ó, que bonitinho. Aqui o finalzão. Nosso desejo maior é chegar nessas compras. Aqui é o nosso checkout. Aqui é a nossa página de vendas. Aqui são as pessoas que estão clicando no anúncio. Vou até escrever aqui no anúncio. No anúncio, que a pessoa pode se confundir, né? Você tá iniciando nesse caminho, você pode se confundir nesse tantas métricas em si. Rapidamente explicando para quem não sabe, impressão, tá? E por que são impressões? Impressões é o número de vezes que seu anúncio está aparecendo.
Então, se o anúncio aparecer pro Léo 3 vezes, você tem um número 3 aqui de impressões. Você teve 3 impressões. O que é o alcance? É o número de pessoas que atingiu. Então, se apareceu 3 vezes pro Léo, o seu alcance é 1. Dependente do número de vezes que apareceu. Se apareceu 3 vezes pro Léo, e 2 vezes pra Joaninha, então suas impressões são 5 e seu alcance são 2. Porque o Joaninha Léo e o Léo são 2 pessoas, alcance 2. E o número de vezes que apareceu esse anúncio na frente da pessoa é 5, porque apareceu 5 vezes. Show? Clique no anúncio. São as pessoas que estão clicando no seu anúncio. Então aparece lá o seu anúncio de vendas. O número de pessoas que clicou nele vai ser o número que vai estar aqui. Página de vendas é o número de pessoas que visualizou sua página de vendas. Não necessariamente ele fez alguma ação na sua página de vendas. Se ele fizer alguma ação, que provavelmente vai ser clicar no botão da sua página de vendas lá, essa pessoa vai cair no checkout. Checkout nada mais, nada menos do que o lugar em que a pessoa vai passar o cartão de crédito. Ela vai checar novamente o valor e ali ela vai comprar o produto. Quando ela compra, a gente contabiliza a compra. Ponto. A gente tem aqui toda a jornada do início até o fim desse funil em que você vai poder analisar, tá? Aqui eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro que depois pode distorcer, né? De low ticket. Então, os dados que eu vou trazer aqui é o que a gente olha novamente. Não é o que está num livro. Inclusive tem um livro aqui, ó. Muito bom para vocês, se vocês quiserem. Segredos do marketing digital. E aí tem várias coisas nele, vários tipos de funil, segredos.com, né? Não é do marketing digital. Do Russell Brunson. E aí tem várias coisas nele em relação a funis. E provavelmente tem métricas que eu não concordo. Porque a gente executou em vários tipos de clientes, em vários tipos de nichos, e a gente não consegue encontrar aquelas métricas, mas a gente encontra as métricas que funcionam pra gente no Brasil. Logo, é isso que eu estou aqui fazendo. Te deixando bem claro que é para low ticket e perpétuo. Então, vá atrás dessas métricas aqui se você quiser ter um bom resultado e muito dinheiro no seu bolso. Temos esse funil. Qual é a naturalidade de um funil? Isso é muito importante. Se você está vindo do off e vem para o digital, a conversão no offline muitas vezes é muito maior do que a do digital, em relação ao número de pessoas que estão vendo e comprando. No digital, tu perde mais pessoas. Então, isso é um natural, porque tu começa em cima, lá no topo, com um volume muito maior do que o off. Vamos supor que você está fazendo uma palestra presencial. Talvez você tenha 30, 60 pessoas numa palestra pequena, tá? Se você for fazer uma aula, muitas vezes no digital, e você já tem uma audiência, você vai conseguir fazer uma aula para mais pessoas no digital. Vai conseguir atingir 1.000 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. E aí, obviamente, tu vai perder mais a atenção dessas pessoas também por N motivos que não é presencial. Tá? Então, o funil de aquisição de produtos do digital, ele é um funil que tu perde muitas pessoas. Não compara o funil digital com o funil do off, tá? São coisas diferentes, são métodos diferentes. Não misture bananas com maçãs, como diria minha professora de matemática na 4ª série. Né? Não misture X com Y. X é banana, Y é maçã. Mas bora lá, vamos colocar número nesse funil aqui, para ele ficar um pouco mais prático e você conseguir visualizar melhor o que a gente vai medir. O que é um funil que faz sentido você ter aí e ele vai funcionar a longo prazo? Vamos ter aí umas 100 mil impressões. Será que se eu botar aqui fica bom? Acho que vai ficar. Vamos botar aqui umas 100 mil impressões. Vamos quebrar de 100 mil, a gente já perde metade das pessoas aqui. 50 mil. De 50 mil a gente vai ter 2.000 pessoas clicando, 1.200 pessoas indo para a página de vendas, 480 indo para o checkout e vamos de 240 comprando. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Sim.
tá? Esse é um funil low ticket que, se você tiver aí, só um pouquinho que a minha câmera travou aqui uma coisa, peraí. Para ter esses valores aqui, tá? O que eu te aconselho? Um cliente que investe ali por volta de 5, dependendo do nicho, 4 mil por mês, não é tão difícil chegar nesse volume de 100 mil pessoas. Não te aconselho a partir para ele já. O que eu te aconselho é testar um pouco mais devagar, ali com uns 2.500 por mês, pelo menos. Já talvez 1.500 já fique um pouco mais apertado, mas já que testar o quanto de impressões isso vai te gerar, tá? E aí observa etapa a etapa desses dados assim que eles foram gerados, como eu vou te analisar aqui agora. De 100 mil para 50 mil, aqui a gente teve uma queda de 50%. Né? Eu vou te aconselhar a ter uma queda de 33% a 60% deste valor de impressões para alcance. Ou seja, isso aqui, se você quiser ver pela linguagem lá da Meta, eles podem chamar isso aqui de frequência. Tá? E aqui caiu uma frequência de 1.5 a 3. Eu falei isso também na aula passada de anúncios, isso também está bem ligado a anúncio. Então, tomem esse cuidado aqui. Opa, ele tem um negócio de matemática aqui, que legal. Para vocês poderem não estar aparecendo muitas vezes, nem poucas vezes na frente dos seus possíveis compradores. Tá? Depois dessa queda, o que eu te aconselho a ter aqui de alcance para clique no anúncio? Essa métrica aqui, a gente geralmente não vai medir direto do alcance, tá? O clique no anúncio. A gente vai medir CTR, que é uma taxa de cliques que está relacionada para impressões, muitas vezes, e não para alcance em si, tá? Dentro do CTR, eu preciso que você tenha aí em mente que ele fique por volta de 1 a 13,5%. Opa! A 13,5%. Tá? Porque se você tiver um CTR abaixo de 1, então menor que 1, você vai acabar tendo um CTR em que as pessoas não estão tendo atratividade pelo seu anúncio. Seu anúncio não está chamando atenção. Você não está conseguindo ter clique suficiente no seu anúncio. Se o seu anúncio estiver acima de 13,5, é bem provável que você esteja atraindo muita gente que não seja seu comprador. Posso estar errado? Posso. Eu tenho um nicho lá que eu falei de relacionamento, ele era um nicho em que a gente tinha CTRs muitas vezes acima de 3,5. A gente conseguia ter CTRs de 4, de 5 em alguns criativos. Mas é um nicho específico, por exemplo, de relacionamento. E aí o que acontecia? A gente acabava tendo na página uma conversão menor. Tá? Porque a gente tinha muitas pessoas chegando até a página. E a gente tinha esse conhecimento porque era um nicho de relacionamento em que ele era que chama muita atenção. Ah, então esse funil inteiro aqui não funciona para ele. Funciona. Ele só tinha de diferença esses dois pontos. O alcance ali a gente tinha a mesma média, a gente tinha uma frequência na mesma média, a gente tinha também de checkout para compra, depois no final, a mesma média. A única coisa que mudava realmente era nesse ponto de CTR e página de vendas, e que pode variar para cada tipo de nicho, mas percebam que não era algo tão diferente assim, tá? Então, quando você perder em página, em conversão de página, provavelmente isso está bem ligado ao CTR, tá? Talvez você está botando muitas pessoas para dentro que não são suas clientes ideais, tá? Então tomem cuidado também nessas correlações entre as métricas. Próxima etapa, depois a gente vê tanto CTR aqui, a
a pessoa clicou no anúncio, ela vai cair na página. E a página de vendas, se ela teve 2.000 cliques, a gente vai esperar dela aqui decair, não decair tanto, tá? Aqui eu usei um exemplo de 60%, mas assim, não decai tanto por um nível 20%, 30%. Tentem manter aqui por volta de 55%. E aí, se for um luxo de conseguir 85%. Então, estou analisando entre etapas, né, gente? Então, as pessoas que estão clicando no anúncio e indo para a página de vendas. Tentem manter nessa média de perder e de ter ali 55%, 85% das pessoas para a página de vendas. Aqui o exemplo está 60%, né? Podemos um zoom. Aqui o exemplo em si ficou 60%. Maravilhoso. Temos uma vitória aqui. Tá? Você consegue negociar bem com essa média. De página de vendas para checkout, aí aqui geralmente a pessoa ou ela vai descobrir que o seu produto ele é pago, se você não deixou isso claro ainda, e aí você pode estar perdendo pessoas por causa disso, ou ela vai descobrir que o produto é para ela também, né? Então aqui a gente vai perder geralmente de 30% a 50%. Tá? De 30% a 50%. Aqui, eu fiz a conta pela cabeça, mas ela deu uns 40%, tá? Então, não sei. É 40%. 40% eu usei aqui no exemplo. Tá? O que acontece? As pessoas que chegam no checkout, elas já estão um pouco mais conscientes de tudo aquilo. Aí tu vai ter problemas de pagamento, tu vai ter problemas de cancelamento do cartão e a pessoa tá sem cartão, tu vai ter alguns problemas em que não é garantia que a pessoa que chega no checkout ela comprou. Por isso que eu digo para as pessoas que vêm do off pro on, quando a pessoa ela quer comprar, por exemplo, numa loja, numa Renner da vida, uma loja presencial, é bem possível que ela compre. Se ela achar o que ela quer, ela vai comprar. Porque ela vai poder pagar de diversas formas. Aqui no digital, muitas vezes não tem um atendente ali para resolver o problema dela. Não tem alguém 24 horas do período que está aberto a loja digital para resolver o problema de pagamento dela. E ela pode desistir do pagamento por causa disso. Então, também, devido a isso, às vezes essa taxa reduz. E às vezes a pessoa só está testando mesmo para ver até o final se tem algum desconto ou não. E aí, esse número aqui, eu usei 50% no exemplo aqui. Tá, mas você pode considerar do checkout até a compra final, até a nossa vitória, 50% a 60%. Tá? É uma métrica boa para decair de low ticket, principalmente das pessoas de checkout para a compra. Tá? Então esse é um funil em que a gente consegue... deixa eu escrever que era STR isso aqui. Que a gente consegue ter como referência e olhar para ele. Tá? Onde é que esse funil sempre ele vai te denunciar e vai te ajudar a analisar se as coisas estão funcionando, se não estão funcionando. É isso, não é isso, tá? Análise entre etapas, análise entre pontos. Todas as métricas quando eu te mostrei aqui, eu não te falei para focar em 100 mil impressões, 50 mil alcance, 2 mil cliques no anúncio, não estou te falando para te focar nesses valores de exemplos que eu estou te botando aqui. Eu estou te falando para focar nos exemplos que estão no centro do funil. Então, na frequência, no CTR, nessa queda de clique para a página, nessa perda de página para checkout, nessa perda de checkout para compra. Tu analisando quais são as perdas que realmente tu precisa ter, tu tem um funil que vai funcionar, independente do valor de dinheiro que tu botar, tá? E isso aqui
é o grande mistério que as pessoas estão focadas em ter um número absoluto, então elas focam nesse número absoluto aqui e não analisam entre etapas, entre funis. Elas não desenham um funil como eu estou desenhando aqui. Elas não fazem essa análise inteira. Então esse é um grande diferencial que nos faz ter esses resultados aqui de cima. Então, de faturar 175 mil com 90 mil investido, 161 mil com 70 mil investido, só em perpétuo, só em low ticket, sem desconsiderando lançamentos, por exemplo. Tá, vamos um pouco mais a fundo aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar uma outra coisa que eu não usei ainda. Acho que essa aqui eu não usei ainda. Deixa eu ver se fica bom. Tá, fica assim. Ai, pera, foi. Impressão para alcance. Tá, se essa queda aqui ela for muito grande, ou seja, sua frequência ela tá... Desculpa, se a queda for grande não, né? Se você tem... Não, sim, tá certo. A minha cabeça inverteu as coisas. Se a tua queda for muito grande, ou seja, tu perdeu muito valor de impressões para alcance, tu tinha aqui 100 mil e no alcance tu acaba tendo 10 mil, só 10 mil de alcance. Isso é um problema e isso quer dizer que tu tá atingindo poucas pessoas. Tu tá aparecendo muitas vezes para a mesma pessoa. E a tua audiência tá pequena. Então, isso é o pior que pode acontecer. A tua frequência tá muito grande e aí daqui para baixo você nem vai ter muito como analisar anúncios, não vai ter muito como analisar página de vendas, porque você tá completamente distorcido, tua audiência tá muito pequena. O gerenciador tá mostrando o anúncio para todo mundo. Aí o que tu faz como solução? Tu deixa o público um pouco maior, tu deixa a segmentação mais aberta, tu faz mais variação de anúncio, tu rotaciona mais anúncio com um público maior também, tá? Alcance para clique. Aqui, então se tu estiver perdendo muitas pessoas, se nesse período aqui tu estiver perdendo muitas pessoas, de 50 mil tem 2 mil, beleza. Agora, se a gente tem um CTR baixo, é como eu tinha te falado antes. Tu não tá conseguindo mostrar os teus anúncios para muitas pessoas, teu anúncio tá ruim. Você precisa variar muitas vezes o gancho desse criativo. Talvez pode ser algo só visual. Aí você pode analisar também a nossa live anterior, a live 03, em que ela vai ter mais ainda a fundo outros tipos de análises para criativo. Vou falar de hook, vou falar de hold, vou falar também lá da frequência de certa forma, mas mais para criativo. Então, veja a última live, a live 3, se você tiver dúvidas sobre criativo. Ao mesmo tempo, se for muito alto, é como eu falei antes, pode ser um grande problema, um grande pickpocket, um grande ladrão do seu resultado, porque vai decair na página. E se não converter a página com o criativo, ou se for muito agressivo o seu criativo, talvez não converta na página. Talvez seja surreal a promessa que você está fazendo e que não é possível de realizar na página. E aí isso é um problema, porque senão vai ter a conversão. Tá? Daí a gente vindo aqui de clique para página de vendas. O que a gente tem geralmente? Se caiu muita gente sem motivo, pode ser um problema técnico, sim. Sem motivo eu falo, o criativo e a página estão com a mesma comunicação, elas se conversam. Agora, se elas não se conversam, tá? Aí é um problema, né, específico ali que tem um motivo. Não, Léo, os meus criativos e páginas se conversam e eles falam a mesma coisa. Então, a gente tem um problema sem motivo, claro. Pode ser um problema técnico. Então, a tua página está lenta. O teu link pode estar sendo utilizado errado nos anúncios. Pode estar errado, acontece. A página, talvez ela não esteja bem para o mobile, para o celular onde as pessoas estão acessando. E aí, tome esse cuidado, porque muitas vezes o designer ele faz a página para o desktop. E você está trabalhando, você vê a página que é no desktop, no notebook. E esquece de ver a página no celular. Eu nunca reviso página no computador. Eu sempre reviso página no celular. Então, se a página não está pronta para o celular, às vezes eu nem reviso ela. Porque vai me importar mesmo ela no celular, onde as pessoas vão acessar a maior parte. Tá? E quase ninguém fica olhando para isso. Depois, página para checkout. Tá? Se cair muito,
Se cair aqui 70%. Então, tipo assim, tu tá perdendo 70%. Então, aqui eu botei, desculpa que eu tô fazendo o contrário na cabeça. Botei 30, né? Então, se tu perder mais do que isso aqui, então tu chegar aqui em 10%, 5%, aí é loucura, tá, gente? A página não tá conectando com o anúncio. Ou a página tá muito, muito ruim, ou a página não tá conectando nem um pouco com o anúncio. Porque a pessoa vê o teu anúncio e pensa, vou comprar maçã nessa página. Cai na página, tu tá vendendo banana. A pessoa vai sair. Mas também tu pode ter o momento em que tu tá vendendo maçã no anúncio. Eita. Tu tá vendendo maçã no anúncio. Na página tu também tá vendendo maçã. Tá? Na página tu também tá vendendo maçã. Só que tá vendendo maçã errada. Tá vendendo maçã podre. Aí não vai funcionar. Aí também não vai funcionar. Então tome cuidado com isso. Tá? E isso aí geralmente vai estar correspondido nessa taxa de página para checkout. Tá? E aí aqui, esse é uma vista final só de checkout para compra. Se cair muito, geralmente pode ser um problema no checkout em si. Então, ou tu tem, e aí quando eu falo problema no checkout, não é que a plataforma, sei lá, Hotmart não está funcionando. Não, é que ou tu tem um público que geralmente faz compras no digital por boleto, tu não está disponível o método boleto. O processo está confuso. Tem alguns gateways de pagamentos que a galera usa que eles ficam confusos, fica bagunçado. Talvez isso também seja uma forma de testar um outro gateway de pagamento, outra plataforma de pagamento. Tá, às vezes é só você trocar de checkout ou adicionar opções de pagamento que esse número sobe. Testa. Eu vou perder dinheiro com um boleto, não sei o quê. Testa uma vez. Se não tá bom, testa uma vez. Ou se já tá bom, testa por um tempo limitado. Pode ser que tu descubra um dinheiro que tu não ia receber e agora tu começa a receber. Tem alguns inadimplentes. Sim, mas você não ia receber esse dinheiro igual provavelmente. Se você já estava rodando e agora tá melhor, é um sinal positivo. Você deveria ter testado isso antes. Tá? Bem, olha aqui o que eu fiz novamente. Eu escrevi comparando entre as etapas. Eu vou reforçar isso mais uma vez. O que eu acabei de fazer aqui não é número solto que eu estou comparando. Tá? Eu estou comparando sempre etapa anterior com a etapa próxima. Porque é assim que a gente vai pegar no funil e revelar onde é que está o furo. O que a gente precisa melhorar. Tá? Então, se tu ficar olhando, será que é criativo? Eu acho que é criativo. Não, acho que é produto. Não, acho que é público. Tu tá sempre achando, analisando as coisas separadas. Junta tudo, analisa tudo junto. E aí olha depois para as coisas etapas entre etapas, não os números absolutos. Tá? Quem vai analisar etapa por etapa vai saber o que vai estar perdendo. Quem não quiser ter esse trabalho vai continuar não faturando no digital. Tá? Então, te dei vários exemplos aqui entre as etapas. Te dei o exemplo do CTR, quando o número foge do padrão. Isso é bem importante tu detectar quando o número foge do padrão. Tá? Então eu te falei, eu tinha um produto de relacionamento. O nicho de relacionamento é algo que a gente consegue chamar atenção facilmente. Né? E aí, nisso a gente tinha CTRs maiores de 4, 5, até 5% em alguns tipos de anúncio. Mas é um nicho grande, emocional. E aí isso naturalmente vai acontecer em finanças, se você conseguir fazer uma boa comunicação para um topo de massa, assim. Não estou falando que você vai aqui oferecer alguns produtos específicos, high tickets de finanças, que aí provavelmente você não vai conseguir, não vai ter CTRs tão alto. Mais produtos mais de entrada, mas a público geral, provavelmente você consiga, assim, um CTR mais alto com grandes promessas. A página de vendas desse nosso cliente, ele convertia menos que essa média, tá? Então a gente não tinha 30% a 50% indo pro checkout, a gente era bem abaixo de 30%, era por volta de 20 e poucos. Era 23%, 24% que a gente convertia para o checkout. Mas era um volume de pessoas bem maior. Então isso compensava no final do funil. Então isso para ele era um padrão. E aí a partir desse padrão, a gente replicava todos os funis e analisava o funil dele nisso. Aí o nosso objetivo como gestor de tráfego aqui era provocar ele e pensar em, a partir dos anúncios,
novas comunicações de páginas, novas comunicações de anúncios que melhorasse principalmente a conversão de página para checkout. Então a gente ficava muito concentrado nessa etapa, tá? Tanto que eu cheguei a escrever algumas heads de página para ele, para tentar melhorar a página, porque eu sabia que o anúncio não estava dando problema assim. Tava com CTR bom e eram anúncios que estavam conectados, era maçã para maçã, entendeu? E a página não tava maçã podre, mas a gente queria melhorar mais o resultado, tá? Ao mesmo tempo em que a gente tem a cliente de educação infantil ali, que o CTR dela muitas vezes não é tão bom assim. O CTR dela é menor do que a média para um low ticket, para um produto. Só que aí a gente entende que a página de vendas dela, ela é muito mais matadora, até mesmo por causa do público. Na maioria das vezes, quem vai se preocupar com o filho, e aí falando do Brasil, que a gente não que deveria ser, mas o Brasil, é a mulher, é a mãe. Muitas crianças não têm nem pai. Então, quem se preocupa na maioria das vezes, na maioria do nosso público ali, é a mulher. E a mulher, ela vai clicar no anúncio, ela vai clicar já no negócio, buscando resolver o problema de educação do filho. Então, já é muito consciente todo o processo, porque não é para ela, é para o bem mais importante da vida dela, geralmente, né? É pai e mãe. Principalmente mãe. Então, a gente tem um CTR muitas vezes menor no anúncio, mas a gente tem uma conversão de página muito maior que compensa. Isso também é um padrão para essa outra pessoa. Tá? E aí isso vira o padrão de métricas dessa pessoa, em que a gente precisa melhorar o CTR para conseguir manter a página de vendas numa conversão ainda maior, mas de certa forma já gera um bom resultado. Os dois cenários funcionam, tá? Então esse é o ponto. Só tu vai ter que precisar entender o que ajustar a partir disso. Como eu estou explicando aqui, acho que ficou bem claro os dois exemplos, tá? Então, resumindo aqui, de tudo que a gente viu hoje, eu vou apagar só esse lado daqui para ficar bem centralizado o funilzão. Vocês não se preocuparem tanto com essas métricas daqui. Deixa eu escrever aqui. Eita. Vocês podem tirar uma foto da tela aí. Um print. Postem nos stories. Nos repostem. Vejam lá o nosso Instagram. Tanto da agência como o meu Instagram. Tá? O Instagram da agência. Ó. Bem bonito. Tá? Ele dá até uma pena quando a gente vai fazer algum post de algum que a gente acha bem bonito ficar um pouco escondido. Vou começar pelo meu. Léo de Furtado. Tá, e aí o que eu geralmente tenho lá dentro do meu Instagram? Lá eu consigo muitas vezes fazer algumas análises mais específicas, mais diretas e também ouvir vocês, saber o que vocês estão querendo ver por aqui, poder entender melhor o que a gente vai ter de conteúdo aqui, o que a gente vai ir mais a fundo, porque, por exemplo, essa aula aqui, a gente não tem como ter essa aula no Instagram, ela é muito mais complexa, entendeu? Então a gente precisa sempre ter alguns conteúdos aqui dentro do YouTube que vão ser um pouco mais a fundo, eu vou conseguir falar mais, eu vou conseguir delirar um pouco mais. Tá? Então tem esse ponto de que vamos dividir um pouco essas comunicações, né? Se você quiser alguma aula, quiser que eu fale alguma coisa aqui para alguma análise em si, também da sua conta, podemos marcar também, tá? Sem nenhum custo, sem nenhum problema. E se você quiser ver o Instagram também da nossa agência, em que ele é muito bonito, ele é mais bonito que o meu perfil, @oficialnorg, tá? Você pode procurar no Instagram, onde você vai ver um pouco mais dos nossos clientes, um pouco mais dos resultados também que a gente traz para eles, mais depoimentos também. A gente tira vários prints que a gente tem no WhatsApp de depoimentos, também você pode conferir lá, tá? Curta esse conteúdo aqui pra gente, por favor. Faça as 3 coisas pra mim. Curta esse conteúdo.
segue no canal aqui. E por último, vai lá no meu perfil, vai lá no Leandro Furtado. Se não segue ainda, segue lá. Mas me manda na DM principalmente. O que você achou dessa aula? O que você gostaria de ter visto? O que eu não falei que eu preciso ver? Tá? Eu sei que você já passou aqui dessa fase muitas vezes de aprender o que é um CPM. E você quer ir um pouco mais a fundo na estrutura e poder cobrar do gestor de tráfego ou cobrar o que eu preciso olhar para ter resultado. E é isso que eu estou tentando trazer cada vez mais, tá? Se tem alguma dúvida sobre a análise desse funil também, me manda lá no direct. Show? Valeu, até a próxima semana e eu espero que ao vivo. Abraço, fui.